Bem-vindo ao cérebro do seu filho. Como a mente se desenvolve desde a concepção até a faculdade. Pela doutora Sandra Amott e Sam Wang. Tradução Jefferson Camargo. Editora Cultrix. Canal Le Conde. Capítulo 2. No começo. O desenvolvimento pré-natal. Idades. Da concepção ao nascimento. Quando observamos uma casa ser construída, sempre ficamos surpresos com a rapidez da criação da estrutura. Vista de fora, a casa parece quase completa logo depois de ser iniciada, mas a finalização dos detalhes internos e das instalações elétricas demora muito mais. A construção de um cérebro é semelhante. Colocar as células sinalizadoras, chamadas neurônios, na posição correta é a parte relativamente fácil. E isso é feito antes do nascimento do seu bebê. Por outro lado, a ligação entre todas as conexões é tão complicada que o trabalho só estará totalmente concluído quando seu filho estiver na faculdade. O cérebro de um bebê é diferente de uma casa devido a uma característica extraordinária. Do óvulo fertilizado ao recém-nascido, sua construção é em grande parte automática. Os processos que formam o cérebro são dirigidos por um programa genético dotado da capacidade de recuperação, que permite que os bebês se desenvolvam em praticamente qualquer ambiente. Sua exigência principal é uma mãe saudável. Como vem escrito na embalagem de alguns dos seus aplicativos favoritos, não é preciso montar. Este capítulo apresentará alguns dos conselhos mais valiosos que temos a oferecer sobre o desenvolvimento pré-natal, incluindo advertências sobre alguns de seus riscos. Contudo, antes de detalhar as informações que encontramos na literatura científica, queremos enfatizar o seguinte ponto: a maioria das gestações não apresenta problemas. Os autores de muitos livros populares de aconselhamento sobre esse tema, os mesmos de sempre, passam a mensagem de que as mulheres devem evitar qualquer comportamento de risco durante a gravidez, por menor que seja. Ao mesmo tempo que essas longas listas de problemas potenciais podem assustar as futuras mães e ajudar a vender livros, elas podem também levar ao estresse pré-natal, algo que, por si só, é ruim para o desenvolvimento do bebê. Os efeitos dos riscos pré-natais dependem de quando ocorrem e de sua gravidade. Na maior parte dos casos em que abortos espontâneos e defeitos congênitos realmente ocorrem, eles não são causados por procedimentos da gestante. Durante sua vida, você achará tentador culpar a si mesma por qualquer coisa que aconteça ao seu bebê, mas é fundamental manter uma perspectiva clara a esse respeito. Um pouco mais de conhecimento vai ajudá-la a descontrair um pouco no que diz respeito ao processo de desenvolvimento cerebral pré-natal, que em grande parte é auto-organizador. Ao mesmo tempo, há algumas coisas simples que podem ser lembradas e nas quais seu envolvimento pessoal pode ser muito importante. Trata-se de um assunto técnico, mas seja paciente conosco. Os aspectos básicos não são tão complicados quanto podem parecer a princípio. A construção do cérebro começa na fase inicial da gestação. Durante o primeiro mês, sinais químicos fazem com que um grupo de células no embrião em desenvolvimento comecem a se transformar no sistema nervoso. 3 semanas depois da concepção, a placa neural, uma camada de células que percorre a extensão do feto, une suas extremidades para formar o tubo neural, que mais tarde se transformará no cérebro e na medula espinhal. Se o tubo neural não se fechar totalmente, pode ocorrer aborto espontâneo ou defeitos congênitos, como a espinha bífida. Na espinha bífida, o fechamento incompleto do tubo neural às vezes leva à formação de uma protuberância com exposição da medula espinhal a partir da coluna vertebral. A deficiência materna de ácido fólico aumenta o risco desses defeitos do tubo neural. Por esse motivo, as mulheres que pretendem engravidar devem tomar 400 microgramas de ácido fólico, uma vitamina do complexo B, todos os dias, ou mais, se estiverem grávidas de mais de um bebê. Outra fonte é o pão, que nos Estados Unidos e em muitos outros países tem um suplemento de ácido fólico na farinha, exatamente por esse motivo.
Se você está tentando ter um bebê, deve começar a tomar esse suplemento antes da concepção, uma vez que muitas mulheres não sabem que estão grávidas quando ocorre o fechamento completo do tubo neural 4 semanas depois da concepção. O próximo estágio de desenvolvimento é a segmentação, que divide o tubo neural em regiões distintas por volta da 6ª semana de gravidez. Você pode imaginar essa fase como a colocação das paredes que vão definir os cômodos de uma casa nova, a não ser pelo fato de que a segmentação não é controlada por limites físicos, mas por estímulos químicos. A maior região do tubo neural, atrás da extremidade do embrião humano, vai se transformar na medula espinhal. Uma área menor, na extremidade da cabeça, vai dividir-se em 3 regiões que se transformarão em partes diferentes do cérebro. A parte mais recuada dessas regiões se transformará no tronco encefálico, que basicamente controla as funções subconscientes básicas, como os movimentos reflexos da cabeça e dos olhos, respiração, frequência cardíaca, sono, despertar e digestão. Ela também forma o cerebelo, que incorpora as informações sensoriais para ajudar a dirigir o movimento, por exemplo, para que você saiba com que força precisa levantar os pés para andar. A região média se transformará nas estruturas de linha mediana do cérebro, que incluem o hipotálamo, a amígdala e o hipocampo. O hipotálamo controla muitos processos básicos, como a regulação do comportamento sexual, da fome, da sede, da temperatura corporal e dos ritmos diários de dormir e despertar, bem como a diminuição do estresse e liberação dos hormônios sexuais. As emoções, sobretudo o medo, são de responsabilidade da amígdala. O hipocampo tem 2 funções principais. Armazena as informações na memória de longo prazo e é importante para a navegação espacial. A terceira região da parte frontal do cérebro vai se transformar no tálamo e no córtex cerebral, também chamado de neocórtex. As informações sensoriais que entram no corpo pelos olhos e ouvidos ou pela pele viajam para o tálamo no centro do cérebro, que filtra as informações e as transmite ao córtex. Os cientistas dividem o córtex em 4 partes, ou lobos. O lobo occipital é responsável pela percepção visual. O lobo temporal está envolvido em processos ligados à audição, aí incluído o entendimento da linguagem. Esse lobo também interage estreitamente com a amígdala e o hipocampo, sendo importante para a aprendizagem, a memória e as respostas emocionais. O lobo parietal recebe informações dos sentidos da pele, agrupa as informações provenientes de todos os sentidos e direciona a atenção. O lobo frontal executa os comandos motores, dirige a produção da fala e é responsável pela seleção dos comportamentos apropriados, dependendo dos seus objetivos e do ambiente em que você vive. No começo da gestação, todas as regiões do cérebro são minúsculas. À medida que o desenvolvimento prossegue, marcadores químicos dividem o cérebro em mais e mais regiões, definindo áreas corticais específicas, como aquelas associadas a determinados aspectos da visão e da linguagem. Um aglomerado de células dotado de uma função comum é comumente chamado de núcleo. Quando todas as áreas cerebrais já foram determinadas, elas tornam-se mais numerosas, amadurecendo em sequência da parte posterior para a parte anterior do cérebro. Esse processo continua ao longo da infância e entra pela adolescência. A principal técnica de construção nos estágios iniciais do desenvolvimento do cérebro é a produção de novas células, bilhões e bilhões delas. As células do início da formação do sistema nervoso dividem-se inúmeras vezes para criar células progenitoras adicionais. Essas células podem, inclusive, dividir-se em movimento, deixando rastros de neurônios atrás de si. A divisão celular também produz diferentes tipos de células gliais, que contribuem para a função cerebral de diversas maneiras. Um tipo de célula glial ajuda a guiar a colocação de neurônios nas fases iniciais de desenvolvimento, estendendo longas fibras que agem como trilhas a ser seguidas pelos neurônios. O número de divisões celulares e o tipo de células que elas produzem são rigorosamente regulados por uma combinação de sinais químicos, que variam de uma região cerebral para outra e por interações com as células pré-existentes.
O acréscimo de novos neurônios está bastante completo por volta de 20 semanas de idade gestacional, que é contada a partir do primeiro dia do último período menstrual, ou 18 semanas após a concepção. Um número muito pequeno de neurônios continua a ser gerado até mesmo na idade adulta, e novas células gliais são geradas no decorrer da vida. Durante esse período, as células também estão começando a se diferenciar, assumindo funções específicas no cérebro. As células se diferenciam mediante uma série de passos, à medida que suas funções vão aos poucos se tornando mais específicas devido a sinais químicos cada vez mais restritivos. Num nível básico, os neurônios têm muita coisa em comum. Eles recebem sinais químicos chamados neurotransmissores, que são liberados por outros neurônios. Quando moléculas de neurotransmissores se unem aos receptores nos dendritos do neurônio, são gerados sinais elétricos e químicos que podem se propagar durante todo o percurso para o corpo da célula, no caso dos sinais elétricos. Se sinais elétricos suficientes ocorrerem ao mesmo tempo, o corpo da célula pode produzir um impulso que é usado para responder a outros neurônios. Esse sinal de saída, chamado potencial de ação ou pico, é transmitido ao longo do axônio, uma fibra muito longa e fina que, em alguns casos, vai desde o cérebro até a ponta dos dedos dos pés. Cada neurônio possui apenas um único axônio, que muitas vezes se ramifica para atingir inúmeros alvos. As moléculas neurotransmissoras ficam em áreas especializadas nas terminações axônicas e são liberadas pela ocorrência de um pico. Quando um neurotransmissor se une a receptores nos dendritos de outro neurônio, esse neurônio-alvo pode ser eletricamente estimulado ou inibido, dependendo da identidade do neurotransmissor. O ponto de conexão entre axônio e dendrito é chamado de sinapse. Os estágios finais de diferenciação geralmente dependem das interações dos neurônios nas sinapses. As glias também têm características distintas. Algumas delas enrolam-se ao redor dos axônios do mesmo modo como uma fita isolante recobre um fio elétrico, formando uma camada chamada mielina para aumentar a velocidade da comunicação neural. Outras glias revestem vasos sanguíneos para controlar quais sinais químicos podem entrar e sair do cérebro. Outras ainda formam um sistema de defesa do cérebro, atacando e removendo matéria estranha e resíduos de células moribundas. As glias também se tornam diferenciadas pela exposição a sinais químicos, em geral um pouco mais tarde do que os neurônios nas mesmas áreas. O primeiro passo no processo de ligação ocorre antes do nascimento, quando esses bilhões de neurônios estendem axônios na direção de seus alvos. Felizmente, as distâncias são bem menores no feto do que seriam no adulto. Outro aspecto positivo é que o tecido cerebral é menos cheio do que acabará se tornando. Da mesma maneira que é mais fácil fazer a fiação e encanamento de uma casa antes de construir as paredes internas. Somente os axônios que chegarem mais cedo encontrarão seu caminho por si próprios, navegando por meio de sinais químicos ou graças ao encontro com células sinalizadoras. Os axônios que vierem depois usarão os caminhos abertos pelos axônios pioneiros, exatamente como você pode introduzir um novo fio num feixe de fios já instalados e com uma única diferença que o novo axônio vai sendo criado durante seu percurso. Um feixe de axônios no cérebro é chamado de nervo. Uma região na extremidade do axônio, que se alonga, o chamado cone de crescimento, examina o ambiente dentro do cérebro em diferentes direções, estendendo e retraindo pequenas saliências e com isso passando a impressão de que o cone de crescimento está tentando descobrir qual é o melhor caminho. Dependendo de sua identidade, essas substâncias químicas podem atrair ou repelir o cone de crescimento. Algumas podem mesmo levá-lo a uma mudança abrupta de sua resposta a outros estímulos moleculares, uma forma sofisticada de lógica navegacional. Assim que o axônio encontra seu destino aproximado no cérebro, ele deve indicar com precisão suas células-alvo, dentre os milhões de candidatos.
Esse processo inicia-se com estímulos moleculares que dizem ao axônio para diminuir a velocidade e começar a explorar uma área cujos limites podem estar marcados com um sinal repelente para impedir que ele saia. Algumas áreas do cérebro podem ajudar o axônio a navegar, fornecendo-lhe um mapa local em que a concentração de um sinal químico, ou de vários, seja bem menos forte em toda a área. Outras áreas usam um grande número de proteínas semelhantes para demarcar uma posição local, de modo que os axônios podem encontrar o caminho que os levará aos neurônios certos. As proteínas são os elementos constitutivos universais, criados pelas células para uma grande variedade de funções. Nesse caso, a função é dizer a um axônio: você está aqui. Quando os axônios estão chegando ao seu destino, eles começam a fazer contatos com as células adjacentes, iniciando o diálogo químico que leva à formação das sinapses. Esse processo começa na medula espinhal 5 semanas após a fertilização e, em algumas áreas do cérebro, só estará completo anos depois do nascimento. De início, os axônios formam várias sinapses adicionais cujos alvos não são muito apropriados. Só algumas dessas sinapses sobreviverão no longo prazo. As sinapses mais bem-sucedidas na ativação de suas células-alvo, são as que têm maiores probabilidades de ser mantidas. Essa competição pela sobrevivência sináptica oferece a possibilidade de um ajuste fino da função cerebral, adequando-se às circunstâncias individuais de cada criança, quer isso signifique adaptar as respostas dos neurônios da visão às distâncias entre os olhos de cada criança, quer signifique preparar o córtex auditivo para responder mais facilmente aos sons da língua nativa de cada uma delas. Em menor grau, esse processo continuará ativo no decorrer da vida, como um mecanismo de aprendizagem e memória. O processo de eliminação de componentes desnecessários é um dos grandes temas da fase inicial do desenvolvimento. O cérebro adulto contém cerca de 100 bilhões de neurônios e um número bem maior de glias. Contudo, o cérebro jovem produz ainda mais células, mas depois diminui a quantidade delas por meio da morte celular planejada. Em algumas regiões do cérebro, a morte planejada chega a eliminar 4 de 5 células. Os neurocientistas chamam esse processo de eventos regressivos, e eles são essenciais para o desenvolvimento normal. Por que o sistema nervoso adota uma abordagem tão esbanjadora? Parece ser uma maneira de ajustar o tamanho da população de axônios entrantes ao número de neurônios na região-alvo. A morte celular ocorre depois de os axônios terem alcançado seu alvo e formado sinapses. Os neurônios-alvo produzem uma proteína necessária à sobrevivência da célula que é pega pelas sinapses e reconduzida ao longo do axônio ao corpo da célula do neurônio de entrada. As células que não conseguiram formar conexões suficientes com o alvo não recebem uma quantidade suficiente de substância de sobrevivência e por isso morrem. Esse tipo de morte celular é um processo ativo, resultante de um caminho bioquímico mortal no interior da célula. A proteína de sobrevivência mais conhecida, neurotrofina, é o fator de crescimento dos nervos, que controla a sobrevivência dos neurônios envolvidos no sentido do tato e no reflexo de lutar ou fugir no sistema nervoso periférico. Outros fatores também influenciam a sobrevivência celular, inclusive a atividade sináptica entrante e os hormônios sexuais, que controlam a morte celular nas regiões do cérebro que diferenciam machos e fêmeas. Mesmo depois que os elementos celulares do cérebro estão no seu lugar apropriado, ainda falta construir muita coisa. Os neurônios recém-nascidos parecem muito simples quando comparados aos neurônios maduros. Perto do fim da gestação, e em particular nos 2 primeiros anos de vida, os dendritos formam ramos adicionais, tornando-se cada vez mais complexos para poderem acomodar as muitas outras sinapses que são acrescentadas durante esse período. A eliminação das sinapses começa no primeiro ano de vida e prossegue ao longo do início da adolescência, formando um dos mecanismos básicos pelos quais a experiência ajuda a moldar o cérebro. O último passo da maturação axonal é a mielinização,
A formação do isolamento glial que permite que os picos desçam rapidamente pelo axônio. É como se o sistema elétrico do cérebro fosse instalado com fios desencapados e que só posteriormente se fizesse o isolamento. Esse processo se inicia no cérebro um pouco antes do nascimento, antes ainda na medula espinhal, e prossegue até a vida adulta. Considerando o imenso trabalho de construção envolvido nesse processo, não surpreende que o bebê em desenvolvimento precise de energia. Na verdade, uma das maiores ameaças a um feto em desenvolvimento é a subnutrição materna causada pela falta de alimento, pobreza ou regime alimentar. O segundo e o terceiro trimestres são um período especialmente crítico, pois durante eles o tamanho do cérebro aumenta com grande rapidez. Um peso inesperadamente baixo ao nascer, comparado ao potencial de crescimento genético que se espera do bebê sinaliza uma probabilidade maior de ocorrerem diversos problemas em sua vida futura, inclusive déficits de desenvolvimento e inteligência cognitivos. O baixo peso ao nascer e outros problemas, como retardo mental e inflamação de retina, também são associados a diversas infecções virais, inclusive toxoplasmose, rubéola e herpes simples. Em geral, é conveniente adotar boas práticas de higiene no final da gestação, e o mesmo se aplica aos bebês. O alto peso ao nascer também pode não ser saudável. Existem curvas de crescimento personalizadas. Informe-se sobre elas com seu obstetra. Durante a gravidez, as toxinas ambientais podem ser uma ameaça se forem ingeridas. Por exemplo, o uso de cocaína aumenta o risco de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Contudo, os efeitos mais graves sobre o cérebro provêm de duas drogas legais: a nicotina e o álcool. O baixo peso ao nascer e vários problemas de desenvolvimento do cérebro estão ligados ao tabagismo, aos adesivos de nicotina e ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Sabe-se com certeza que os chamados bebês do crack, cujo flagelo foi muito noticiado na década de 80, foram prejudicados principalmente pela desnutrição e pelo uso concomitante de outras drogas por suas mães. Na época em que se passa a série de televisão Mad Men, a visão de uma gestante com um drink em uma mão e o cigarro na outra não provocava o menor espanto. Hoje, alguns estados norte-americanos prendem mulheres por abuso infantil se forem pegas usando cocaína durante a gravidez. Mas nada acontece se elas estiverem fumando ou bebendo. Para dizer o mínimo, essa não é a abordagem ideal para a saúde do bebê. Embora ainda esteja longe o dia em que uma mulher venha a ser presa por fumar durante a gravidez, você pode tornar seu bebê mais saudável se adotar hábitos mais saudáveis ao longo do início da gravidez, logo no início da gravidez, ou melhor ainda, bem antes dela. Outra fonte de exposição a drogas durante a gravidez é o sistema de saúde. As gestantes são aconselhadas a evitar um grande número de medicamentos de venda livre. No que diz respeito ao desenvolvimento do cérebro, o terceiro trimestre é a época de vulnerabilidade. Os remédios podem entrar na placenta e, desse modo, no cérebro em formação do bebê, aumentando a probabilidade de problemas no desenvolvimento neurológico. Um medicamento administrado nessa fase é a terbutalina, um ativador de receptores de neurotransmissor epinefrina, que se destina a evitar o parto prematuro, mas que, na verdade, não cumpre essa finalidade. Esteroides que imitam a resposta ao estresse são administrados para melhorar o desenvolvimento dos pulmões de bebês em risco de parto prematuro. Mas a ação de múltiplos esteroides pode provocar o desenvolvimento cerebral. Até mesmo no caso de medicamentos geralmente considerados seguros, sempre há riscos possíveis na fase final da gestação, quando o cérebro do bebê
aumenta rapidamente. Ainda que em muitos casos não haja alternativa, os riscos e benefícios comprovados, tanto para a mãe quanto para o bebê, devem ser cuidadosamente avaliados. As notícias, porém, não são totalmente más para as drogas. Uma de nossas preferidas, a cafeína, é inofensiva em doses moderadas de não mais de 300 miligramas ao dia, 3 xícaras normais de café ou uma única xícara grande do Starbucks, assim como os adoçantes artificiais e o glutamato monossódico, mais conhecido como MSG. Embora as bebidas alcoólicas não sejam comumente recomendadas, há médicos que as aprovam em pequenas doses. Portanto, as gestantes não precisam abrir mão de todos os seus hábitos favoritos. Na verdade, um pouco menos de preocupação nesse terreno pode ser um bom redutor de estresse. Uma importante ameaça ao bebê ocorre quando a gravidez não pode seguir seu pleno curso. Uma causa comum do baixo peso ao nascer é o parto prematuro, que aumenta enormemente o risco de transtornos do desenvolvimento neurológico. Um estudo norueguês constatou que os bebês nascidos durante a 28ª e 30ª semanas gestacionais apresentam uma incidência 4 vezes maior de retardo mental, uma incidência 7 vezes maior de transtorno do espectro autista e um índice 46 vezes maior de paralisia cerebral do que os bebês nascidos de uma gravidez a termo. Por volta dos 18 anos de idade, uma entre 12 dessas crianças foi considerada deficiente, 5 vezes o índice normal. Os bebês prematuros nascidos numa fase mais adiantada de gestação apresentam menores índices de deficiência. Contudo, mesmo que o nascimento ocorra na 37ª semana, os riscos se mantêm muito altos quando comparados aos bebês nascidos a termo. Um dos fatores que mais contribuem para o parto prematuro é a gravidez de mais de um bebê. Para reduzir esse risco, os casais que usam a fertilização in vitro podem pedir a seus médicos que não transfiram mais de um embrião por ciclo. Uma consequência inesperada das mudanças introduzidas mais recentemente na prática médica é o aumento da frequência de partos prematuros. Hoje, os bebês prematuros, menos de 37 semanas, representam de 12% a 13% dos partos feitos nos Estados Unidos. Essa porcentagem aumentou muito entre 81 e 2004, em parte porque os índices da sobrevivência desses bebês aumentaram devido à melhora dos cuidados médicos. 3/4 dos nascimentos prematuros ocorrem numa fase avançada da gestação, entre 34 e 37 semanas. Entre os bebês nascidos nesse lapso de tempo, 20% acabam tendo problemas de comportamento clinicamente significativos, e o risco de TDAH é 80% maior do que nos bebês nascidos a termo. Um estudo recente sugere que 1 em cada 15 partos induzidos entre a 34ª e a 37ª semanas é feito sem necessidade médica premente. Os exemplos incluem hipertensão ou alguma complicação numa gravidez anterior, nenhuma das quais é considerada uma indicação absoluta da necessidade de indução prematura. Nesses casos, o parto prematuro deve ser avaliado no contexto dos riscos que aqui descrevemos. Sem dúvida, em muitos casos, há uma necessidade inadiável, como hemorragia ou prolapso do cordão umbilical. Portanto, uma das melhores coisas que você pode fazer para proteger o cérebro em desenvolvimento do seu bebê é permitir que sua gravidez siga seu curso completo sempre que possível. Entre 10% e 20% de todos os partos feitos nos Estados Unidos são induzidos, e mais ou menos metade dessas induções é eletiva, ou seja, não necessárias do ponto de vista médico. Os motivos dessa indução eletiva incluem a conveniência para o médico ou a paciente e as preocupações dos médicos com a questão da responsabilidade jurídica. Aconselhamos que os casais sigam a recomendação do American College of Obstetricians and Gynecologists,
A indução eletiva não deve ser programada antes da 39ª semana de gestação. Esse período limite é determinado porque o estágio exato de uma gravidez nem sempre é conhecido com precisão, a não ser que haja uma necessidade médica incontornável. Para usar uma metáfora culinária, esse pão no forno não vai crescer, a não ser que você espere pelo seu cozimento completo. Dica prática: coma peixe durante a gravidez. A exposição ao chumbo, de tintas, canos d'água, utensílios de cozinha e até maquiagem, ou mercúrio no útero, ou na infância, pode comprometer a inteligência. Esses metais pesados são prejudiciais ao desenvolvimento do cérebro. Durante anos, dizia-se às mulheres que limitassem seu consumo de peixes porque eles podiam conter mercúrio. Contudo, os peixes também são uma das maiores fontes de ácidos graxos ômega 3, cruciais para o desenvolvimento neural. Na verdade, sua ausência durante a formação do cérebro pode levar a retardo mental. Para decidir essa questão, mergulhamos na literatura científica para avaliar os riscos e os benefícios. Nosso veredito: peixe é bom. Vários estudos de longo prazo agora mostram que as crianças cujas mães comem peixe durante a gravidez têm cérebro que funciona melhor do que aquelas mães que evitam peixes, principalmente se a mãe escolhe peixes de espécie que tenham baixo teor de mercúrio. Um grupo de pesquisadores avaliou os hábitos alimentares de 11.875 mulheres que moravam em Bristol, no Reino Unido, durante o 3º trimestre de gravidez, e depois testaram as crianças que elas tiveram, usando um grande número de medidas cognitivas. As mães que evitaram frutos do mar apresentaram maior probabilidade de ter filhos com comportamento social inadequado aos 7 anos e QI verbal menor aos 8 anos do que as que comeram pelo menos 3 porções de 170 gramas por semana. Quanto mais frutos do mar uma mãe comia, melhor funcionava o cérebro do seu filho, o que sugere que o efeito se devia ao peixe em si e não às características afins, como o alto nível socioeconômico das famílias. O benefício é pequeno, mas bem documentado. Um cálculo estatístico do tamanho do efeito é de aproximadamente 0,2 a 0,3. No capítulo 8º, haverá uma discussão dessa medida. Não se verificou nenhum benefício entre as mães que comeram menos de 2 porções por semana. Outro estudo confirmou essas descobertas e, além disso, mostrou que as crianças de mães que comeram peixe com baixo teor de mercúrio durante a gravidez tinham inteligência verbal superior à das mães, à das crianças cujas mães comeram peixe com alto teor de mercúrio. Os dados referem-se, em ambos os casos, ao consumo do mesmo peixe. Você talvez já tenha ouvido dizer que peixe cru, principalmente o salmão do Pacífico, pode conter parasitas causadores de doenças. O congelamento total do peixe para matar os parasitas, uma exigência para o sushi comido nos Estados Unidos, diminui esse risco. Como saber se o seu peixe contém mercúrio? Uma regra básica é que, quanto menor o peixe, menor a probabilidade de que contenha essa substância. Grandes predadores, como o peixe-espada e o tubarão, devem ser evitados, porque o mercúrio e outros contaminantes se concentram à medida que eles sobem na cadeia alimentar. O Ministério da Saúde de seu país deve ter informações sobre os riscos associados aos peixes locais. O mais importante, porém, é que o benefício de ingerir ácidos graxos ômega 3 em quantidade suficiente parece superar o risco de contaminação por mercúrio durante o desenvolvimento do cérebro fetal. Outra dica prática: menos estresse, menos problemas. Da próxima vez que você estiver estressada com seu futuro bebê, pergunte a si mesma se esse estresse é realmente necessário. Os neurocientistas conseguem descobrir o que o estresse faz ao estudar seus efeitos em animais de laboratório. O estresse materno aumenta o risco de muitos problemas, inclusive fenda palatina, comportamento depressivo, um sistema irascível de resposta ao estresse na vida adulta
e déficits de atenção e distratibilidade. Os hormônios de estresse liberados pelo animal materno agem diretamente sobre o feto e também reduzem a capacidade de a placenta proteger o feto contra esses hormônios no futuro. Como seria extremamente antiético estressar gestantes deliberadamente, a maior parte das pesquisas com pessoas tem procurado obter correlações, algo menos confiável do que os resultados experimentais. Alguns estudos recentes examinaram crianças nascidas depois que suas mães passaram por desastres naturais durante a gravidez. Esse tipo de estudo é o que mais se aproxima, sem perder a postura ética, da colocação aleatória de mulheres em grupos estressados e não estressados. Um grupo de pesquisadores identificou todas as tempestades e furacões tropicais que atingiram a Louisiana entre 80 e 95. E a seguir determinaram quantas crianças autistas nos registros do Sistema Estatal de Saúde ainda estavam no útero quando as casas de suas mães foram atingidas por uma dessas tempestades. O risco de autismo era significativamente maior para as crianças cujas mães estiveram estressadas durante a gravidez, embora a maioria dos casos de autismo provavelmente tenha outras causas. Pelos padrões científicos, essa evidência está longe de ser irrefutável, mas 2 motivos nos levam a crer que não se trata de um mero acaso. Primeiro, a incidência de autismo só foi maior para as crianças cujas mães estavam no 5º, 6º ou 9º mês de gestação, quando da ocorrência dos furacões, o que sugere a existência de um período em que os efeitos do estresse sobre o desenvolvimento são duradouros. Em segundo lugar, as crianças cujas mães foram expostas às tempestades mais violentas apresentavam um maior risco de autismo do que aquelas cujas mães foram expostas a tempestades menos assustadoras. Essa pesquisa precisa ser replicada antes de podermos considerá-la definitiva, mas ela parece conter fortes indícios de que o estresse pré-natal pode aumentar as probabilidades de autismo. Estudos semelhantes chegaram a resultados comparáveis. Um deles constatou que as crianças cujas mães ficaram muito estressadas devido a uma violenta tempestade de neve, quando ainda grávidas, tinham quociente de inteligência, QI, mais baixo e menor capacidade linguística aos 5 anos de idade. O risco de esquizofrenia é mais alto em crianças cujas mães estavam no 1º trimestre de gestação quando um parente próximo faleceu ou foi diagnosticado com uma doença grave. As crianças cujas mães passaram pela experiência de um terremoto durante a gestação eram mais propensas ao diagnóstico de depressão ou a nascerem com fenda palatina. Ainda não está claro se o estresse moderado, como ter de lidar com um chefe irritante, pode causar algum problema semelhante. Mas, à medida que a pesquisa prossegue, o melhor a fazer é usar de bom senso. Talvez seja uma boa ideia aproveitar seu período de gravidez para descontrair e, tanto quanto possível, ser gentil consigo mesma.